Olá, Ricardo Marocchio aqui novamente. Nessa aula nós veremos como é a tipografia padrão do Bootstrap 5 e veremos também como configurar alguns desses recursos de tipografia, ou seja, os recursos relacionados à configuração de fontes de letra. Peço que você não saia sem antes avaliar o vídeo com um like ou um dislike e que considere também se inscrever no canal para ser notificado sobre novos vídeos. Agora vamos ao conteúdo. Como você pode ver, eu estou aqui com o Visual Studio Code aberto à esquerda e o navegador à direita, mostrando a renderização do HTML que está no Visual Studio Code. Por enquanto, nosso HTML contém apenas uma página vazia com referência para os arquivos do Bootstrap e um título. O Bootstrap, por padrão, ele modifica a tipografia do navegador, ou seja, ele estabelece sua própria tipografia baseada em melhores práticas. Vamos adicionar aqui um texto qualquer. Eu vou colocar um título, H1, título, e vou colocar um parágrafo, P, Loren 30, aí está. A gente pode ver como o Bootstrap mostra esse texto ali na direita. Agora eu vou comentar o CSS do Bootstrap para nós vermos como ficaria sem o Bootstrap. Selecionei aqui, comentei e veja como é a tipografia. Por padrão, o navegador usa uma fonte com serifa, que nem é mais recomendada, segundo a teoria, para leitura em tela. Então, quando nós adicionamos o Bootstrap, vamos novamente aqui descomentar, pronto. Veja que agora a fonte é sem serifa, que é muito mais agradável para leitura em tela. Além de mudar um pouco a tipografia, o Bootstrap também se baseia no tamanho de fonte padrão definido no navegador, que equivale a 16 pixels. Se o usuário alterar esse tamanho padrão, automaticamente todos os textos que são exibidos pelo Bootstrap vão ter seu tamanho alterado também, de acordo com a preferência do usuário no navegador. O Bootstrap também redefine a cor de links de página. Portanto, essas são configurações básicas da tipografia. Vamos avançar um pouco mais e ver como ele renderiza elementos de título. Eu vou fazer o seguinte, vou selecionar isso aqui e vou adicionar um emmet aqui para gerar alguns títulos. Div container, para criar uma div da classe container. Dentro dessa div, eu vou gerar alguns elementos do tipo H. Então, vou colocar aqui um H cifrão com o seguinte conteúdo. H cifrão novamente, título de nível cifrão novamente, e eu vou multiplicar isso aqui por 6. Aí está, eu tenho 6 títulos do nível 1 ao 6. Veja que todos os títulos usam a mesma fonte sem serifa padrão do Bootstrap. Em algumas situações, você deseja ter um visual igual ao de um título, mas não deseja carregar a semântica do título. O Bootstrap oferece algumas classes para você formatar um parágrafo normal para que ele fique com a aparência de um título. Vamos ver isso. Vou colocar um HR aqui, agora eu vou adicionar um emmet aqui, div.container. Dentro dessa div container vai ter alguns parágrafos da classe H cifrão, que vai variar de 1 a 6, com o conteúdo .h cifrão, classe de título de nível cifrão novamente, e vou multiplicar por 6. Só conferindo aqui, tem dois pontos aqui, onde deveria ser um símbolo de maior. Agora sim, dei Enter, e aí está. Eu tenho agora 6 títulos, porém, são parágrafos com um aspecto de título, usando as classes que vão de H1 até H6 do Bootstrap. Em algumas situações, você pode querer usar um título com um aspecto mais destacado e mais estiloso que o original. Por exemplo, como em uma Hero Section. Quando for esse o caso, você pode usar uma classe especial do Bootstrap que começa com display. Então, eu vou remover esse container aqui e nós vamos colocar um outro aqui. Div container, h1.display, hífen cifrão com o conteúdo display cifrão vezes 6. Agora vou dar Enter aqui. Veja só, foram gerados 6 elementos do tipo H1, das classes Display1, Display2 até Display6. Veja que esse título tem um aspecto visual um pouco mais destacado e sofisticado que os títulos originais do Bootstrap. Agora vamos falar de textos de parágrafos comuns. Eu vou remover todo esse conteúdo aqui desse container e esse aqui também. E aqui dentro do container eu vou adicionar um parágrafo com um texto com 30 palavras. Pronto. Esse é o aspecto visual comum de um parágrafo Bootstrap. Mas se eu adicionar aqui a classe lead, veja o que vai acontecer. Esse parágrafo vai ficar com um destaque melhor, com uma fonte um pouco mais sofisticada. Portanto, em algumas situações em que você queira destacar um trecho de texto, você pode usar essa classe. Bem, a HTML tem alguns elementos que, além de ter uma carga semântica, também colocam uma característica visual em um determinado trecho de texto.
são os elementos mark, del, s, ins, u, small, strong e em. Vamos ver como esses elementos são mostrados pelo Bootstrap. Eu vou colocar aqui alguns parágrafos com esses textos. Vou selecionar e vou colar. Pronto, aí está. Veja só, aqui temos o texto marcado, o texto com aspecto de excluído, que nada mais é do que riscado, mas tem a carga semântica de ser um texto excluído, assim como esse tem a carga semântica de ser um texto marcado. Aqui nós temos um texto realmente riscado, que é o elemento S. Aqui um texto recém-inserido, que é o elemento ins, tem a carga semântica de um elemento recém-inserido. O aspecto visual é esse sublinhado. Aqui o visual sublinhado normal, que é o elemento U. Em seguida nós temos aqui um texto com aspecto pequeno, outro com aspecto encorpado e aqui com aspecto itálico. Vale ressaltar que se você não precisa da carga semântica desses elementos, o Bootstrap oferece classes que formatam o texto para que eles fiquem bem parecidos com o resultado visual provocado por esses elementos. Outro elemento HTML que não é tão comum, mas que é tratado de forma especial pelo Bootstrap, é o elemento ABBR para a inclusão de abreviações, siglas e coisas do gênero. Eu vou selecionar aqui e vou adicionar um desses elementos. Ctrl V, aí está. Veja só, eu tenho aqui a apresentação da sigla MERN, que quer dizer Mongo, Express, React e Node. Isso aqui é um stack de desenvolvimento web. Veja como ele é exibido pelo navegador. Ele é exibido com sublinhado pontilhado e se eu passar o cursor sobre ele, o cursor fica com uma interrogação e o texto flutuante com o significado dessa sigla é mostrado. Vamos agora ver como o Bootstrap mostra citações longas. Que dentro do container eu vou adicionar aqui um outro element, blockQuote, que é a classe do Bootstrap que formata blocos de citações longas. E dentro desse blockQuote eu vou colocar um parágrafo. Agora, dentro do parágrafo, vou colocar um loren de 30 palavras. Aí está. E esse aqui é o aspecto visual padrão de um bloco de citação no Bootstrap. Eu também posso usar alguns elementos para colocar aqui a fonte dessa citação. Vamos envolver esse block quote aqui com o elemento figure. Portanto, aqui em cima, figure. Agora eu vou trazer o fechamento da tag para baixo. Pronto. Vou remover esse espaço extra aqui. Agora, dentro desse elemento figure, eu vou adicionar aqui um outro elemento, que é um fig caption da classe block quote -footer. Vou dar Enter. Agora aqui dentro eu vou colocar um elemento site, fulano, famoso, vírgula, diretor de cinema. Veja só como ficou lá a citação. O visual realmente ficou bem interessante. Eu ainda posso adicionar aqui a semântica de citação do block quote, colocando o atributo site igual fulano de tal. Pronto. Não muda nada visualmente, mas agora eu tenho a semântica de citação do block quote também. Outra coisa que pode ser feita aqui é a troca do alinhamento do texto. Então eu vou colocar aqui class igual text center, por exemplo. Veja que a citação ficou centralizada. Ou text end, para colocar a citação alinhada na parte final do container, ou seja, na direita. Agora vamos ver como é a formatação de listas do Bootstrap. Portanto, eu vou adicionar aqui um emet, o li, com o conteúdo item cifrão vezes 6. Pronto, aí está. Nós temos aqui uma lista não ordenada com 6 elementos. Existe uma classe especial do Bootstrap que remove a formatação da lista. Eu vou colocar aqui class igual a list unstyled. Veja só que agora eu tenho uma lista aqui bem simples, sem os marcadores e com a margem alterada. Vou colocar uma linha horizontal aqui e vou adicionar agora uma outra lista, porém, dessa vez essa lista vai ter um estilo especial do Bootstrap também, que é com os itens um ao lado do outro. Então, esse tipo é chamado de list inline, que vai conter elementos li do tipo list inline item, cujo conteúdo vai ser item cifrão, e eu vou multiplicar isso aqui por 5. Pronto, dei Enter. Veja só como ficou. Item 1, item 2, item 3, 4 e 5, um ao lado do outro. Isso é interessante para a criação de menus e coisas que precisam de itens organizados em uma mesma linha. Para concluir essa verificação da tipografia do Bootstrap, eu vou trocar isso aqui tudo por um outro tipo de elemento, agora uma lista de definição ou lista de descrições, que corresponde ao elemento DL. Então vou colocar aqui DL, lembrando que um elemento DL tem dentro dele um DT, que é o termo, e um DD, que é a descrição. Então vou colocar aqui um parênteses, DT, que é o termo vai ser termo cifrão, e ao lado dele vai ter um DD com o conteúdo descrição do termo cifrão novamente. E agora eu vou multiplicar isso tudo aqui por 5. Pronto. Veja como é a lista de definições. Em cima aparece o termo em negrito e a descrição logo abaixo, tudo com fonte sem serifa. Bem, com isso chegamos ao fim de mais uma aula. Não se esqueça de deixar um like se gostou do vídeo e de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E se quiser me ajudar ainda mais, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até breve.